Olá, bem-vindo ao Despira-se. Aqui é um espaço para reflexões sobre transformação, coragem e fé. Hoje, na categoria Sermões, eu vi o Senhor. Alguma vez você já se sentiu perdido, meio sem saber o que fazer ou pensando como ficará a vida daqui para frente? O tema dessa reflexão é Eu vi o Senhor. Referência, Isaías 6, de 1 a 8. A Bíblia nos conta uma história sobre a morte de um grande rei. E devido a esta perda, observa-se entre os súditos um sentimento de falta de perspectiva em relação ao futuro. Estamos cientes que não temos o controle absoluto da vida, mas mesmo em meio a calamidade, luto, desemprego, ou seja, toda e qualquer adversidade, mesmo assim, algo surpreendentemente bom pode acontecer com você. Leitura bíblica, Isaías 6, de 1 a 8. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido! Porque sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou até a mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Isaías inicia sua narrativa dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias. A morte deste rei representava a incerteza, pois Uzias, também chamado de Azarias, foi um grande rei. A história dele está registrada em 2 Reis 15, de 1 a 7 e 2 Crônicas 26. Ele reinou por 52 anos sobre Judá e foi muito abençoado por Deus. Seu governo trouxe prosperidade ao povo. Ele desenvolveu a agricultura, pecuária, cavou diversos poços, construiu muros, fortificou Jerusalém, investiu na força militar com equipamentos e novas tecnologias. Estava cercado de homens inteligentes, cada um na sua área, guerreiros, estrategistas, conselheiros, profetas. E Isaías também fazia parte desse governo. Atuou como escriba, registrando os atos do rei. Acredito que com a morte de Uzias fica no ar aquela famosa pergunta: e agora? E agora? Será que o novo rei dará seguimento às ideologias implementadas? E agora?
Será que o novo rei será temente a Deus? E agora, será que o exército continuará destemido? E agora, será que manteremos nosso crescimento enquanto nação? Mas apesar do momento de fragilidade, de perplexidade, Isaías viu o Senhor. O reinado dos homens é passageiro, mas o reinado de Deus é eterno. Monarcas, presidentes, grandes líderes vêm e vão, mas o reinado do Senhor, o seu governo, é eterno. Isaías, que outrora estava sem perspectiva, pois sua confiança estava depositada em um rei humano, um grande rei, mas falho, perecível, passageiro. Isaías tem então sua visão aberta para o sobrenatural, o espiritual, e contempla o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos. Ele contemplou a majestade do Altíssimo sobre um alto e sublime trono, e as asas do seu manto enchiam o templo. Pôde ouvir a adoração dos serafins que diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías foi transformado pela visão de Deus. Essa visão mudou a vida de Isaías, tornando-o um grande profeta. Agora, sua expectativa não estava mais pautada num governo humano ou na riqueza do seu país, muito menos na estratégia militar. Agora, sua esperança está em Deus e em sua promessa de salvação. O profeta Isaías é conhecido como o maior profeta messiânico. Ele preparou o povo para a espera da vinda do reino de Cristo, profetizando de várias maneiras e mais claramente do que qualquer outro profeta. Essa experiência nos ensina que quando tiramos nossos olhos das circunstâncias e voltamos para Deus, encontramos direção e propósito. Isaías foi tocado pelo fogo do altar, teve sua culpa removida e seu pecado perdoado. E então, ao ouvir o chamado de Deus, respondeu prontamente: Eis-me aqui, envia-me. Quais lições podemos tirar dessa história? O que essa história tem a nos ensinar? Separei 3 lições para a nossa reflexão. Primeira lição: mesmo em momentos de dor ou luto, você também pode ver ao Senhor. Reconheço que situações adversas nos desestabilizam, seja emocionalmente, financeiramente, na saúde ou nos relacionamentos. Nesse momento, somos bombardeados pelo medo, angústia, em alguns casos raiva, em outros depressão. Mas se você tiver um encontro com Deus, sua vida será transformada. Não significa que não passaremos ou enfrentaremos problemas. Significa ter suas forças redobradas para suportar o dia mau. O apóstolo Paulo nos ensinou em 2 Coríntios 4, 8, 9. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Em nome de Jesus, tome posse dessa afirmação bíblica e tenha seu vigor fortalecido, sua fé renovada. Segunda lição: mesmo sendo pecador,
Deus deseja ter um relacionamento contigo. Como dizia Thales Roberto, mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se estou caído, Ele não deixa de me amar. Isaías, mesmo sendo um pecador, um homem de lábios impuros, não foi fulminado pela presença de Deus, mas foi perdoado. Ele foi perdoado porque reconheceu a sua falha, tomou consciência do seu pecado. Qual é o seu pecado? Importante ressaltar duas questões. Primeira, é que Deus está disposto a se revelar para nós, mesmo sendo nós ainda pecadores. A segunda questão, não tem como entrarmos na presença de Deus e não percebermos nossas mazelas, nossos erros. Mas Jesus Cristo, o Rei anunciado por Isaías, veio ao mundo porque Deus nos ama e veio para perdoar os pecados daqueles que se arrependem e desejam fazer parte deste reino. Assim como o profeta clamou, ai de mim, e recebeu perdão, você também pode clamar aonde estiver neste momento e ser transformado e perdoado pelo poder do Senhor nosso Deus. Terceira lição: mesmo em um momento de insegurança e incerteza, você pode viver uma novidade de vida. Talvez você esteja se perguntando: como ficará a vida daqui para frente? Ou como sustentarei minha família? Como conduzirei as coisas? Não tenho dúvidas que a organização mais afetada pelas adversidades da vida são as famílias. Seja pela crise financeira, seja pelo luto, seja pela enfermidade e até mesmo violência doméstica. Diversos casais se separam e os índices de violência dentro das casas aumentam. Isaías viu o Senhor e teve sua vida e ministério ressignificados. Ver o Senhor traz um sentido novo. Se você decidiu confiar em Deus, mesmo em meio ao caos e dúvidas, Deus tem o poder de ressignificar a história da sua família. Em Cristo, você pode ter uma nova perspectiva, nova esperança para você e sua família. Assim como Isaías, que disse: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Que você também possa dizer: no ano da adversidade, eu vi o Senhor. No ano do luto, eu fui perdoado. Eu fui liberta, restaurada. No ano do desemprego, minha família foi transformada. Que você consiga enxergar todos os benefícios que o Senhor tem feito por ti. Que perceba o cuidado e a provisão e a paz. Sabe o que é necessário para receber essas bênçãos? Se posicionar e dizer sim ao chamado de Jesus para a sua vida. Acredita que Ele tem o poder de te perdoar e de transformar a sua história e a história da sua família. Quero concluir esta mensagem com uma profecia. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas aos pobres.
Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Isaías 61, de 1 a 3. Que o Espírito Santo ministre em seu coração e complete a santa obra dele em sua vida, assim como Isaías foi transformado pelo poder de Deus. Que você veja o Senhor hoje e seja transformado, transformada.